como é que você começou nessa área aí de mecânica? Conta um pouquinho pra gente como é que... Você é novo, né? Sou novo. Tá Mais ou quantos menos. anos, Tô com 34 anos. 34, é novo, uma criança. Você tá falando que é criança porque você tem essa idade. Há quanto tempo você tá com a oficina? A oficina, ela começou em junho de 2019. Tá, estamos aí com 4 anos. 4 anos. 4 anos. E foi a primeira vez que você empreende. Primeira vez na vida que eu empreendi. Então conta pra gente, até você empreender, como é que você fez o seu caminho aí. Como é que foi o primeiro Na verdade, parafuso? a primeira vez que eu empreendi na vida, né, foi quando eu pegava sorvete no carinha da lojinha de vender sorvete, colocava no carrinho e vendia, no final eu levava o dinheiro pra ele e ele me dava minha comissão. Olha só, Isso era de férias de escola na época. faz tempo isso, porque hoje tinha não 10, se vê mais isso, não. 10, 8 anos de idade, ia sempre eu e mais uns amigos na época de escola, nas férias, e aí a gente fazia isso. Bom, é a primeira vez, literalmente, que a gente empreende. Caiu na minha vida, a oficina mecânica foi meio que... Foi uma oportunidade que eu vi, né, mediante a todo o contexto que eu estava vivendo em 2019. Eu comecei a minha história na mecânica em 2005, foi quando eu comecei o Senai. Né? Então eu fiz o curso que quase todo mundo que começa, na minha época, né, hoje em dia está difícil encontrar a mão de obra que quer fazer um treinamento para depois começar. Né? Normalmente a galera sempre já começa a mexer e vai ganhar conhecimento trabalhando, né? Então, eu comecei em 2005 no Senai, fiz um curso que chama Aprendizagem Industrial, né? Aí depois... Era uma referência, até hoje uma referência. Até hoje uma hoje, referência, né? Hoje a internet, o mundo, né, digital conseguiu evoluir um pouco mais a área de treinamento. O YouTube forma muita gente. O YouTube forma bastante gente. Errado, às vezes, erroneamente, talvez, né? Mas também muito conhecimento top. Galera que tiver uma noção, que querer mexer com carro, consegue adquirir no YouTube. Né? E eu comecei em 2005, 2006 Senai, que é o curso de aprendizagem industrial. E aí, foi desenrolando ao passar do tempo. Depois eu fiz uma competição pro Senai em 2007, né? Fui representar a cidade de São Carlos no curso de instalação de gás natural veicular. Foi na febre, né? Aquela febre, eu entrei nessa, né? Eu estudei as normas, tudo, então eu fiz uma prova técnica e Se fosse hoje, você estaria fazendo carro elétrico. Né? Na época se fosse, né? Exato, se tivesse uma competição voltada à tecnologia, hoje seria em carro elétrico. Quando ainda a Fiat ela lançou um Siena Theta Fuel, né? Que ele tinha todos os combustíveis, inclusive o gás. Né? Então eu representei São Carlos. Consegui medalha de bronze, né? Foi uma moda, todo mundo trocou o carro por gás, né? Cara, fazia os kits, punha os kits nos carros. Trabalhei instalando kit gás, né? Numa mecânica aqui na cidade, bem conhecida. Então, foi ali que eu comecei, né? Depois deste 1 ano e meio trabalhando nessa oficina de gás, depois de formado, eu tive a oportunidade de trabalhar em concessionária, né? Então, pela maneira de organização, por tudo que proporcionava e o conhecimento, né? Que era uma maneira de você conseguir adquirir conhecimento de uma forma que você não... Na verdade, não tinha essa percepção de investimento, né? Mas, na verdade, eu sabia que trabalhando numa concessionária você ia ter muito conhecimento, porque eles têm já um padrão de atendimento, né? De trabalho organizado, né? É diferente de uma oficina mais familiar, já tem um protocolo. Eu digo que assim, a estrutura que a concessionária consegue fornecer, ela é muito grande, né? Sim. E você não precisa ir atrás do cliente, né? Exato. Até então, porque eles têm uma vantagem, 100%. Né? A concessionária sempre trabalha carro novo, né? Exato. É mais fácil, né? Sempre carro novo. O cara vem com 1 aninho, 6 meses, cara. Normalmente os clientes sempre eles vão fazer aquele plano de manutenção, porque está em garantia, né? Então é um retorno meio que forçado, né? Para você ter a garantia do seu carro, você tem que fazer a manutenção. É verdade. E aí eu trabalhei em 2007, comecei na primeira concessionária que eu trabalhei, na concessionária da Honda, aqui na cidade. Né? Então, Honda a gente conseguiu entrar no mundo de concessionária, que, digamos assim, né? Fiquei um pouco lá, um período. Depois eu voltei para essa oficina mecânica que instalava com gás. E aí eu passei mais 1 ano ali trabalhando. Né? Só que aí, quando você entrou no mundo de concessionária, né? A limpeza, organização, ferramental, investimento, conhecimento. Exemplo, você vai mexer num carro, você consegue ver toda a literatura técnica para poder estar fazendo um procedimento, e isso me apaixonou, né?
E eu entrei no Senai, voltando, eu entrei pra fazer Senai por causa do filme Velozes e Furiosos, né? Que eu tava até assistindo o último que lançou agora, e foi por causa do Velozes e Furiosos. Lá que te inspirou, então, né? Eu entrei, nossa, quero preparar carro, cara. Esse foi o negócio. Preciso preparar carro, porque o negócio é legal e tal. Só que quando comecei a entrar na mecânica, na verdade eu entendi que quando você prepara um carro, você faz uma adaptação, né? E aí você perde o embasamento. Se você não conhecer muito, ter muito estudo, ou você ter uma grana muito boa para conseguir, na tentativa e erro, acertar, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Você não consegue ter um bom rendimento num carro preparado, né? E aí, quando eu entendi o Senai, eu me apaixonei por isso daí. Tipo assim, o procedimento, tudo tem um procedimento correto para se fazer. Então, por isso que eu gostei da concessionária. E aí fui concessionária da Honda em 2007. Saí, fiquei um período na mecânica de instalação de gás. Aí depois eu retornei para a concessionária da Volkswagen, daqui da cidade. Aí aqui eu trabalhei mais 1 ano e 4 meses. E aí ganhei também bastante conhecimento nessa área. E depois eu entrei para a concessionária da Kia Motors, né, que é a Kia do Brasil, né, daqui da nossa cidade. E aí nessa eu fiquei até sair, até 2019. Fiquei basicamente 10 anos trabalhando lá. Então, quer dizer, sua experiência em termos de concessionária dessa linha gigantesca aí, né? Não, onde eu falo que me deu embasamento teórico para quase tudo que eu faço hoje foi a concessionária da Kia, né? Porque a gente entrou na concessionária como abrindo ela, né? Então toda a tecnologia, todo o treinamento era partilhado a nós, né? Todos os manuais do carro, né? Sim. Que hoje acho que eles não dão para vocês, né? Para mecânica. Quem tá na concessionária tem as literaturas. Exato. Quem tá na concessionária tem a literatura técnica. Né? Antes, eu já entrei na era digital, basicamente, era pouca literatura em papel. Na Honda era manuais em papel. Nossa. Cara, era sensacional. Vou falar pra vocês. O japonês pra fazer manual era top demais. Eu adoro. Nossa, é o melhor carro mesmo, o japonês hoje? Cara, Você é suspeito, fico suspeito em falar, mas assim, os asiáticos pra mim são os melhores. Porque o Kia é coreano, o Os Hyundai carros- é coreano, que são carros ótimos também. Tô falando carro de durabilidade, né? Não estamos falando de ser carro esportivo e nada. Ah, mas não, carros carro duráveis dia a no dia, mercado. assim, né? Eu acredito que Honda, Toyota, hoje eu falo de Kia e Hyundai, porque assim, tenho bastante, os 10 anos de experiência, já estão posso falar um consagrados, pouco né? sobre esses carros, eu acho que são excelentes carros hoje para se adquirir. Sim. HB20 aí, quem Agora você conseguiu, quando você abriu a sua oficina própria, empreender e tal, com toda essa bagagem, você conseguiu trazer tudo isso pro seu negócio? Porque aí não é o mesmo investimento. Não, porque eu não conhecia é o mesmo... vocês. Que aí é tudo você, né? A partir de agora você não tem mais ninguém no back, é tudo você na frente. O start da mecânica, só para fazer o link, né? Os donos da concessionária daqui da cidade optaram em fechar o negócio passivamente, né? Teoricamente não via problema financeiro, né? Porque nós estávamos em 2019, começo de um pouco de crise que teve com importação. Na verdade, nós entramos, quando a concessionária abriu em 2011, estava no boom da importação. Logo o governo começou a tomar algumas medidas e já começou a diminuir, cortar essas importações de carros, né? incentivos. Mas vivemos 9 anos bons, né? Eu digo na concessionária Kia, né? Porque antes de entrar na Kia eu passei pela Peugeot, enquanto estava em processo de construção aqui, eu trabalhei para a Peugeot. O antigo, os Palones, né? A família Palone, né? Aqui, Era o Nantes Peugeot. Manda abraço pro Diógenes Palone, pro René Palone, pro Joy Palone. O cantor, né? É top, verdade. Canta bem pra Verdade, caramba canta lá bem. na banda, né? Esqueci o nome dele. Ele tá na... Puta, Eu esqueci o nome da banda. O do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Cacete. RPM. Ele Ele entrou no vocalista RPM. do RPM. Verdade. Baixista de mão cheia, ama instrumento. Nossa, sempre vi ele fazer a manutenção. O cara é fera. Família excepcional, cara. Conheci uma família que hoje viraram uns parceiros nossos, né? E nos ajudou bastante, não tenho palavras, assim. Primeiro, acho que eu agradeço a Deus de tudo que acontece, né, na nossa vida. Mas os caras, eles me ajudaram bom quando bastante. a gente trabalha para pessoas boas, né? Que forma essa parceria para sempre, né, cara? Mas, cara, de coração aqui falando, eu não imaginava que isso ia acontecer, sério. Você pensa se uma história que foi contada, tem gente que fala, não, eu sonhei que eu ia fazer isso. Não passou no meus sonhos as coisas que aconteceram, né?
E às vezes a gente acha que as coisas acontecem bem melhor do que a gente imagina, né? Com certeza. Porque foi especial essa maneira que a gente começou. E foi isso, né? Trabalhando esses 9 anos para eles. E depois voltando a falar, né, sobre agregar os clientes. Quando eles foram fechar, né, e surgiu a oportunidade, né? Eu dei eu lembro que foi uma conversa que eu teve bem claro, falei assim, mas você não vai abrir nada, outra coisa? Ele falou, não, cara, nós vamos parar com tudo, nós vamos tocar o nosso mercado, que é vender carro usado, né? Que é os seminovos que eles têm. Mentira, né? Que os caras só tá vendendo só carro linha mais que prêmio, né? Mais que prêmio. Mas eles quiseram voltar a ficar nesse nicho, né? Eles chegaram neles e quiseram ficar nesse nicho de carros. E aí eu quis saber, né? E aí ele me perguntou, eu lembro que eu falei com o Joy na época. Ele falou assim, mas por quê? Né? Eu falei, cara, eu trabalhei pra vocês 10 anos, quase, né? Então, se vocês vão fazer o quê? Vamos vender tudo. Eu falei, vocês vão vender tudo, cara, vocês têm um excelente comprador, só não tem o dinheiro pra comprar. Já jogou, né, cara? Já faz o empréstimo. Foi isso que aconteceu, cara. Foi top. Os caras eles deram apoio total. Vê o que você precisa que a gente tá aqui. Aí eu escolhi todas as ferramentais. Que é caríssimo, né? Que é um investimento alto. Caríssimo, cara. Hoje, assim... Só aquele elevadorzinho lá... Hoje em dia eu acho que... Posso falar nos números? Talvez. Sim, eu acho que hoje para abrir uma oficina no padrão que quando eu abri, se fosse comprar tudo na caixa bonitinho, eu acho que nós tínhamos gastado uns de 180 a 200 mil reais. Nossa. Puta, eu achei que era mais. Cara, hoje tem mais. Dinheiro, agregado tem mais, né? Hoje já cresceu, mas é dinheiro. Mas é muita grana, né, cara? Você vê assim... Dinheiro. Eu fui trabalhador, até hoje entra rala pra caramba, mas uma casa. Era um CLT da vida, né? E aí ele me deu a oportunidade de começar a startar esse negócio, né? E aí foi quando começou essa transição, foi quando ele falou assim, eu falei que eu queria abrir, aí ele abriu as portas, cara. Foi tudo certo. Aí a gente fechou com chave de ouro a minha passagem por eles, né? Acabou o contrato, a gente fez os processos, tudo. Eu continuei lá ajudando eles, entregando carros que tinha para entregar. E aí eu pedi o sistema para eles, cara. Você falou do sistema. Aí eu fiz uma relação no Excel, exportei tudo pro Excel. Mas assim, eu não consegui chegar em todos os clientes. Mas muitos na época entravam em contato e eles começaram já a indicar eu no automático, sabe? Então eu consegui trazer um pouco, né? Se eu conhecesse vocês antes, né? Talvez. Uns 80%. Olha aí. Nosso marketing aí, fazendo o nosso marketing para eles.